vai dar tempo de pregar muito, irmãos. Mas amém. Deus sabia porque eu fiquei por último dia, porque ia ser isso, né? O tempo está curto, mas graças a Deus, aleluia, Deus sabia que nós precisamos desse tempo. Talvez tem pessoas aqui que não estão entendendo o que está acontecendo, mas quem é do ministério sabe as lutas, as tribulações que foi chegar até aqui. Mas Deus nos diz: até aqui eu vos ajudei. Até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Se estamos de pé hoje aqui, é porque Deus é conosco. Todos acharam? 1 Samuel 7:9. Eu vou ler do 9 ao 12. O 12 é o tema do congresso. Vou ler o 9, o 10, o 11 e o 12. Preste atenção. Verso 9 em diante. Aleluia. Tomou Samuel um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor Jeová. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e ele respondeu. E quando Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus se aproximaram para lutar contra Israel. Mas o Senhor Jeová trovejou com grande estampido neste dia sobre os filisteus, e os desconcertou, e foram feridos diante de Israel. Verso 11. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até chegarem abaixo de Bet-car, casa do cordeiro. 1 Samuel 7:12, tema do congresso: Ebenezer. Então Samuel tomou uma pedra e a colocou em Mispa, torre de vigia, entre Mispa e Sem, rochedo, e lhe deu o nome de Ebenezer, pedra de ajuda, dizendo: o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, foi lida a sua santa, gloriosa palavra. Fala conosco mediante, Senhor, a este tema, a este congresso. Pai, fala com a igreja e nos revela, Senhor, a tua vontade, o teu querer. Ah, Pai, estamos aqui porque somos dependentes de Ti, ó Pai. Ah, Senhor, toma a Tua igreja nessa noite e ministra com poder e graça. Ah, Senhor, recebe para Ti, ó Pai. Tudo é Teu nessa noite, ó Pai. Aleluia, nossas vidas estão em Tuas mãos. Nós reconhecemos a dependência total de Ti. Fica conosco. Aleluia, a glória é Tua, o louvor é Teu, tudo é Teu, Jesus. Fala poderosamente sobre o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Toma o vosso assento. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Estamos aqui numa passagem bíblica tremenda. Algo real que um dia aconteceu na vida do povo de Deus. Algo real que acontece na vida daquele que serve a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Tomou Samuel um cordeiro. Aleluia. E ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Holocausto, sacrifício. Neste tempo da passagem de Samuel, o povo deixara de servir a Deus da forma a qual Deus espera que os seus servos o sirvam. O povo estava perdido, o povo deixara de adorar a Deus com a essência verdadeira, o povo se deixou, aleluia, se levar pelo desânimo, pela descrença, falta de fé e principalmente desobediência ao Senhor. Eu não vejo nada muito diferente dos dias de hoje, aonde nós vemos a falta de fé e a desobediência daqueles que servem a Deus. Aleluia. E aonde nós estamos aqui, Samuel, o profeta, preocupado com aquilo que estava acontecendo, porque já nos versos anteriores, os filisteus vieram sobre o povo de Israel. Neste lugar, e os filisteus venceram a Israel. Israel fora derrotado pelos filisteus. Então os filisteus vêm e vencem Israel naquele combate. Israel perde a luta, Israel perde, aleluia, a presença de Deus. Israel é humilhado por falta de reverência e obediência ao Senhor. Então o profeta de Deus, aquele que estava com a responsabilidade de levar o povo a adorar a Deus, de levar o povo até a presença de Deus, ele resolve então, aleluia, tomar um cordeiro. Aleluia. Tomar um cordeiro e levar em sacrifício ao Senhor. Ele toma uma atitude como servo do Senhor, como líder. Aleluia. Como profeta, como juiz daquele povo. Aleluia. E ele então resolve se humilhar, adorar, exaltar, glorificar, render a Deus louvor, adoração, sacrifício. Então ele ofereceu holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Para que você entenda, eles haviam perdido uma guerra, uma batalha, por desobediência e falta de fé. E agora eles estavam sem a arca, sem a presença de Deus, foram levados pelos filisteus. Os filisteus, inimigos de Israel, pegaram a arca, levaram, aleluia, para Asdod, terra dos filisteus, como foi dito aqui ontem à noite, e colocado na casa de Dagom, não é isso? Colocou a arca no templo, na casa de Dagom em Asdod, terra dos filisteus. Aleluia. E essa arca representa para o povo de Deus
A presença do Senhor. A presença de Deus com o povo. A presença de Deus com Israel era a representação da arca. Aonde a arca estava, ali estava a presença de Deus. Aonde a arca estava, ali estava a prosperidade de Deus. Aonde a arca estava, estava a glória, estava o poder, estava a magnitude, estava o resplendor, estava, aleluia, o Todo-Poderoso trazendo a vitória a Israel. Mas, aleluia, como eles perderam se eles estavam com a arca? Como que eles perderam? Como que os filisteus tomaram a arca e levaram? Pelo pecado que havia, pela desobediência, pela falta de compromisso do povo com Deus. Deus permitiu que os filisteus viessem, vencessem a guerra e levassem a arca consigo. Deus está no controle de tudo. Muitas das vezes você não sabe por que aquela derrota. Muitas das vezes você não sabe por que perdeu essa batalha. Muitas das vezes não sabe por que está acontecendo isso. Muitas das vezes é o próprio Deus que permite coisas acontecer, porque lá na frente Deus já tem algo maior, Deus já tem um plano, Deus já tem algo poderoso que Ele precisa fazer você entender, aleluia, que você precisa, estando com a arca, adorar a Deus, aleluia, na presença dEle. Não adianta ter Deus como um amuleto, não adianta ter Deus, mas você, quando está com Deus, não faz a vontade de Deus. Só lembra de Deus quando está na prova. Só lembra de Deus quando está perdendo. Só lembra de Deus quando está passando dificuldade. Mas quando está tudo bem, se esquece de Deus. Se esquece do Senhor. Eles estavam com a arca com eles, mas não deram o valor que ela tinha quando estava na presença deles. Muitas das vezes somos crentes, estamos na igreja, somos batizados e não damos valor naquilo que Deus tem para nós, na presença dEle. Não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Olhamos os outros e achamos que os outros são melhores. Olhamos para os outros e vemos, mas em nós nada acontece. Mas a arca está aí. Não tem como não acontecer. Se a arca está conosco, se a presença está conosco, se tem algo errado, não é com a presença, não é com a arca, é nós que estamos falhando diante de Deus. Precisa perder para depois ganhar. Precisa Deus deixar nós sermos derrotados para nós enxergar, aleluia, que não é por nossas forças, mas é pelo poder de Deus que nós vencemos batalhas, que nós vencemos guerra, que nós vencemos lutas, é pelo poder de Deus e não por capacidade própria humana. Perderam, a arca foi embora. Aleluia. E eu começo a lembrar que Jesus precisou morrer para depois vencer. A ida da arca embora, a derrota de Israel aqui é representada pela morte de Cristo. Vou sair daquilo que foi pregado ontem, senão eu vou ficar nas mesmas coisas. Então eu vou para algo espiritual.
onde não foi falado aqui nos 2 dias. Então aqui é um simbolismo do que Cristo ia fazer na cruz do Calvário. Agora a presença de Deus se foi. Foi levada para a cidade de Asdod. Jesus foi levado, aleluia, à terra dos mortos. Jesus foi ao inferno. Tudo isso plano de Deus. Deus tinha um plano de mandar a arca lá para a casa dos filisteus, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar quem tem poder e quem não tem. Então Jesus vai no inferno para mostrar quem Ele é. Quem é poderoso e quem está no controle. Então quando a arca chega na casa de Dagon, é a representação de Cristo chegando ao inferno. Dagon, no outro dia, a estátua de Dagon, onde foi colocada a arca, estava tombada no outro dia, não é isso? Amém? Quando Jesus vai ao inferno, todos se prostram a Ele. A presença de Deus no inferno era Cristo. A presença de Deus era a arca da aliança. Então o Senhor, Ele vai na onde tem que ir. O Senhor então envia a arca lá para Asdod, lá para o templo de Dagon, para mostrar que Ele é o único Deus digno de ser adorado. Na primeira noite a estátua tombou. Eles não entenderam, colocaram a estátua de pé. Na segunda noite a estátua amanheceu novamente caída, com os braços e as pernas quebrados, e um dos braços estava assim, encostados, se prostrando na arca da aliança, na presença de Deus. Só estava o tronco de Dagon inteiro. Aí eles se desesperaram e viram que deveriam mandar a arca embora. Porque, irmãos, Deus enviou a arca lá para derrotar o inimigo na sua casa. Amém? Deus, Ele trabalha dessa forma. Quando Jesus vai ao inferno, Ele morre, vai ao inferno para vencer o diabo, lá na onde o diabo estava. Precisava Jesus ir até o inferno, tomar a chave da mão do diabo, e agora sobre Jesus está toda a autoridade entre vida e morte. Vida e morte está na mão de Jesus. Ele tem a chave do inferno, do abismo, e Ele que decreta todas as coisas, não é o diabo que dá a última palavra. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. E quando Samuel oferecia, verso 10, 1 Samuel 7,10, quando Samuel oferecia sacrifício, aleluia, os filisteus se aproximaram para lutar contra Israel. Não é isso? Os filisteus haviam vencido Israel, levado a arca. Israel acabara de sofrer uma derrota. E depois de algum tempo, a Bíblia não relata, depois de algum tempo, voltou os filisteus contra Israel de novo. Voltaram os filisteus para o segundo embate. A arca, eles já tinham levado. E depois dispensado ela. Ela fica por um tempo, aí desaparecida. Depois ela vai aparecer na casa de Abinadab. Não se sabe se 20 anos ou muito mais de 20. A Bíblia minha relata 20 e poucos anos. Então, nesse tempo, os filisteus voltam
contra Israel. Israel não tem a arca de volta. E os filisteus também já deram fim na arca. Mandaram a arca embora, a arca ficou desaparecida. Depois ela aparece na casa de Abinadab. Mas entenda, o inimigo, ele veio tentar terminar o que ele começou. Ele veio, venceu Israel no primeiro combate. Mas Israel não morreu todos os soldados. Israel fugiu, correu, perdeu. E agora eles vêm novamente para pôr um fim em Israel. Eles vêm pela segunda vez, sabendo que a arca não está mais com eles. Eles vêm para destruir Israel. O inimigo, ele planeja destruir a igreja. O inimigo planeja destruir a sua vida. Ele não se contenta quando ele, da primeira vez, ele conseguiu te vencer, mas ele não te matou. Você está vivo. Então ele volta novamente para tentar te executar. Para tentar definitivamente terminar com a sua vida. Eles voltam então, os filisteus se aproximam para lutar. Eles viram que Samuel estava com uma parte do povo dirigindo o holocausto, e eles então cercaram Israel. Eles falaram: agora a gente acaba com eles. Eles estão adorando a Deus, não tem como eles escapar agora. Nós pegamos eles no momento que eles estão desapercebidos e sem armas. Eles estão oferecendo a adoração, o holocausto. Então eles são cercados pelos inimigos, para que os inimigos então queriam o quê? Destruir eles de uma vez por todas. Mas vamos lá. Mas o Senhor Jeová trovejou com grande estampido neste dia sobre os filisteus. Aqui nós vemos o poder do sacrifício. Aqui nós vemos o poder da aliança que é renovada com Deus. Eles perderam a primeira guerra, a primeira batalha, porque estavam em desobediência. Agora o profeta, nessa segunda batalha, o profeta fez aliança. O profeta se humilhou, orou a Deus e ofereceu ao Senhor holocausto. Ele uniu, aleluia, o povo em holocausto, em adoração, em sacrifício ao Senhor. E o Senhor, o que falou? E o Senhor, no verso 9, respondeu. O Senhor respondeu ao sacrifício do profeta, do povo. Às vezes nós temos, aleluia, que voltar à aliança. Você que não está aliançado com Deus, né? Às vezes você perde porque você está sem aliança com Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus. Aqui o povo tinha parado de fazer aquilo que eles faziam antes. A adoração, o louvor, a renúncia, a obediência aqui já não havia mais. A falta de fé no Deus verdadeiro. Então agora, depois dessa comunhão que o profeta, o servo do Senhor, traz para Israel, eles são atacados novamente. E o Senhor, aleluia, trovejou com grande estampido sobre os filisteus. Aleluia. Então eles estavam no campo de batalha, aleluia, eles estavam novamente reunidos em adoração, foram cercados entre Mispa e Sem, entre a torre de vigia e o rochedo. Amém? Eles estavam num escampado. De um lado montanhas, do outro montanhas, e no meio era um escampado onde eles estavam. Agora os filisteus chegaram e cercaram eles. E o Senhor trovejou do céu. Irmãos, começou a trovejar do céu. O céu que estava limpo, azul, começou a ficar negro, escuro, com nuvens escuras e negras.
e começou a trovejar no céu quando eles estavam cercados. O céu escureceu, começou trovão, raios, relâmpagos, sonidos, estrondos, que os filisteus ficaram atordoados no campo de batalha. O Senhor trovejou, o Senhor, aleluia, tonteou todos os inimigos de Israel. Aleluia! No campo de batalha, o Senhor protegera agora o seu povo. Aleluia! Foi tão grande o sonido do trovão, dos relâmpagos, dos raios, sem cair uma gota de chuva, tá? Não era chuva, era apenas trovão, relâmpagos, raios, era apenas, aleluia, o poder de Deus naquele lugar. Foi tão grande o poder que os inimigos se atordoaram. Aleluia! Eles perderam o sentido no campo de batalha. Então Samuel e o povo e os soldados sacaram as suas espadas e foram contra os filisteus e passaram a espada neles e mataram eles, e eles começaram, aleluia, a correr. E Israel então corre atrás e vai matando um por um deles, e muitos deles só sabiam correr e não conseguiram sequer matar um israelita neste dia, porque o Senhor estava com eles. Um só trovão, um só raio que começou no céu, um só estronido, e já estavam todos tontos, atordoados e sem noção nenhuma. Ficaram todos tontos, irmãos. Imagina numa batalha. Imagina dentro de um campo de guerra. Eles todos tontos, sem saber o que fazer. Então Israel vem e passa a espada, e eles começam, aqueles que não morreram ali no primeiro instante, começaram a correr desesperados, porque aquele estrondo, eles não entenderam, mas eles puderam ver que era algo poderoso. Parecia que um exército de milhões de pessoas estava esmagando eles. No mundo espiritual, irmãos, o exército de Deus pelejou essa batalha no mundo espiritual por Israel. No mundo espiritual foi uma grande batalha. E eles ficaram atordoados, morreram ali, muitos fugiram e correram. Vamos dentro da palavra. Verso 10, parte B. Grande estampido neste dia sobre os filisteus, que os desconcertou, foram feridos diante de Israel. Verso 11. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até chegarem abaixo de Bet-car, casa do cordeiro. Os feriram e eles foram derrotados, os filisteus. 1 Samuel 7,12. Então Samuel tomou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, a pedra de ajuda, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa pedra representa Cristo. Amém? Essa pedra é um memorial agora. Samuel faz um memorial e coloca uma pedra. A pedra representa Cristo, o rochedo, a pedra inabalável, a pedra fundamental, aonde a igreja está firmada na rocha, na pedra, em Cristo. Então ali eles venceram, ele coloca essa pedra como memorial até os dias de hoje, para que todos vejam que ali o Senhor, aleluia, ajudou o seu povo. Aleluia, em memorial, porque ali o Senhor ajudou o seu povo, e essa pedra hoje está aqui
aqui, ela é Cristo. E eu te digo, hoje aqui, Cristo te ajuda. Aleluia! Até aqui o Senhor nos ajudou. Se estamos aqui é porque essa pedra, essa rocha, aleluia, Cristo está aqui nos ajudando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A pedra representa a vitória do povo de Deus, de Israel sobre os filisteus. Aleluia. Memorial era a presença de Cristo lutando por eles na batalha. Um só anjo. Um só anjo. O anjo do Senhor, do Velho Testamento. O povo estava cercado. Samuel estava cercado entre Mispa e Sem. Estava de joelhos adorando, o holocausto queimando, o cordeiro, o povo tudo adorando, tudo com a cara no pó. Os filisteus cercados. Oh, aleluia! Lá do céu, Deus vendo aquela cena, a representação de Cristo neste lugar, o anjo do Senhor então, sai do céu em direção àquele lugar. E começa um barulho ensurdecedor no céu. Começa relâmpagos, trovões, raios, estrondos. E o anjo do Senhor então desce. E no mundo espiritual, esse anjo era o próprio Cristo vencendo os inimigos de Deus. Da mesma forma que ele venceria no inferno, ele estava com o povo vencendo ali no campo de batalha, o próprio Cristo no mundo espiritual vencendo a Satanás. Talvez você não entenda. O povo não poderia morrer ali. A igreja não ia terminar ali. Se Deus não tivesse com eles, eles teriam perecido. Israel estaria acabado, derrotado. Mas Cristo se levantou e veio como pedra de ajuda e ajudou a seu povo. Quem estava queimando na fogueira era o Cordeiro. O Cordeiro representa Cristo. Eles estavam prostrados perante o sacrifício do Cordeiro. Aleluia. Então, no mundo espiritual, a manifestação de Cristo, com grande poder, traz, então, a vitória do povo de Israel contra o seu maior inimigo. Os filisteus eram homens gigantes, grandes, guerreiros poderosos. Mas nessa batalha não ficou ferido nenhum israelita. Porque antes deles sacar a espada, Jesus desceu do céu trazendo a vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus enviou socorro para Israel. Porque agora havia conserto, porque agora havia aliança, porque agora havia adoração, agora eles estavam sacrificando, deixando as coisas do mundo para fazer as coisas certas com Deus, obedecendo a vontade de Deus. É assim que Jesus faz. O que eu aprendo com essa mensagem?
Eu aprendo muita coisa hoje com essa mensagem. Primeira coisa que eu aprendo, e isso você tem que guardar: uma derrota não quer dizer o seu fim. Eles perderam a primeira batalha, primeira luta, mas isso não quer dizer o fim, porque depois teve a segunda batalha. Então uma derrota não significa o fim. Depois da derrota, o que eles fizeram? Conserto. Depois da primeira derrota, eles se consertaram com Deus. Eles viram onde eles falharam: na desobediência, na falta de fé, na falta de temor e reverência. Então aquela derrota, Deus, aleluia, não tinha culpa. A falta de, aleluia, de aliança com Deus nos leva à derrota. A falta da presença de Deus conosco nos leva à derrota. Mas uma derrota não quer dizer o fim. O que eu aprendo então? Segundo ponto: temos que nos manter de pé. Perdemos a primeira, mas já estamos de pé para a segunda luta, para a segunda batalha. Porque quando termina uma luta, uma batalha, saiba que lá na frente já tem outra vindo, aleluia. Já vem outra contra você. Eu não posso falar para você que não vai vir luta, que não vai vir batalha, que não vai vir guerra, que vai. Então quando termina uma luta, já vem outra. Nós temos que se manter de pé, na presença de Deus, e de joelhos na presença de Jesus. De pé na casa de Deus e de joelhos na presença do Senhor. Terceira coisa que eu aprendo: que sem Jesus, que sem o Senhor, não consigo. Eles aprenderam que sem Deus eles não conseguiram. Eles perderam a primeira batalha porque estavam sem a presença de Deus. Na segunda batalha eles venceram, porque a presença de Deus estava com eles. Eles se consertaram com Deus. Agora eles estavam adorando a Deus. Então nós temos que reconhecer que sem Deus, sem Jesus, nós não conseguimos. Não é por nossas forças, mas é Deus quem nos ajuda. O que mais eu aprendo aqui? Não é isso? Eu aprendo que eu tenho que renovar a aliança com o Senhor. Aquele que está sem aliança deve renovar a aliança. Voltar ao sacrifício ao Senhor. Não estou falando só de ofertas, não. Pode ser ofertas? Pode. Sacrifício de oferta, de louvor, mas é de louvor também. É de adoração. É louvor, adoração, é sacrifício. É você se sacrificar o seu eu. Deixar muitas coisas do seu a fazer para estar na presença de Deus. Sacrifício é você tirar do seu tempo, ter mais tempo para Deus. Renova a aliança. Volte ao sacrifício. Volte ao primeiro amor, às primeiras obras. O que eu aprendo também com essa mensagem: o inimigo não vai parar. Ele veio a primeira vez, venceu, depois ele volta pela segunda. Por quê? Porque ele viu que você ainda estava vivo. Aí ele veio para te liquidar. O inimigo não vai parar. Ele vai tentar, ele vai te atacar de novo. Você precisa estar preparado para a afronta do diabo. O diabo sempre ataca, irmãos. Ele não deixa o povo de Deus em paz. Eles já tinham levado a arca, eles já tinham vencido. Para que eles voltou lá? Porque agora eles queriam acabar com Israel de vez. Eles não se contentou vencer só a primeira batalha. Eles viram que Israel ainda estava lá, que Israel fugiu. Muitos de Israel morreram na primeira batalha, mas eles fugiram, e os que sobraram voltaram e reconstruíram as suas vidas no mesmo lugar. E agora eles vão lá para tentar destruir eles de novo.
E aonde o inimigo agora vai para a derrota, porque agora eles tinham Deus com eles, eles tinham a presença do Senhor com eles. Amém? Eles tinham voltado à aliança, e aqui a arca não havia voltado, mas Deus já estava com eles. Por quê? Por causa de um homem, Samuel, que levaram o povo a adorar a Deus da forma correta, da forma certa. Levou o povo a entender que eles precisavam de Deus, que sem Deus eles não iriam chegar a lugar algum. Outra coisa que eu aprendo, que Deus opera no sacrifício. Não é isso? Deus opera no sacrifício. Eles sacrificaram o cordeiro, eles foram ao sacrifício. E quando eles estavam em pleno sacrifício, vieram os inimigos. O que Deus fez? Deus operou com poder e grande glória. Aonde há sacrifício, a manifestação do poder de Deus. Aonde há adoração, aonde há louvor, aonde há renúncia, aonde há aliança, a manifestação do poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Então Deus opera, aleluia, no sacrifício, na renúncia. Aleluia! E Deus operou naquela batalha e eles venceram. Última coisa que eu aprendo, aleluia, o Senhor é quem dá a vitória. É o Senhor quem nos dá a vitória. É Ele que nos garante a vitória. É Ele que nos ajudou até aqui. É Ele que nos ajuda a vencer. Amém? A banda pode se colocar aqui para louvar, para a gente encerrar. Até aqui nos ajudou o Senhor. É Ele quem nos dá a vitória. Aleluia. Você vai ficar de pé. Nós vamos adorar. Nós vamos encerrar esse congresso. O que Deus tinha para nós foi feito.